Capítulo 28. Acás tinha 20 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 16 anos em Jerusalém. Ele não fez o que era certo aos olhos de Jeová, como Davi seu antepassado tinha feito. Em vez disso, ele andou no caminho dos reis de Israel e até mesmo fez estátuas de metal dos Baalins. Também fez fumaça sacrificial no vale do filho de Inom e queimou seus filhos no fogo, imitando as práticas detestáveis das nações que Jeová tinha expulsado de diante dos israelitas. Além disso, oferecia sacrifícios e fazia fumaça sacrificial nos altos sagrados, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Por isso, Jeová seu Deus entregou-o nas mãos do rei da Síria, de modo que eles o derrotaram e levaram um grande número de cativos a Damasco. Ele também foi entregue nas mãos do rei de Israel, que o atingiu com uma grande matança. Num só dia, Peca, filho de Remalias, matou em Judá 120.000 homens, todos valentes, porque tinham abandonado a Jeová, o Deus dos seus antepassados. E Zicri, um guerreiro efraimita, matou Maazéias, filho do rei, Asricão, o encarregado do palácio, e Eucana, o segundo depois do rei. Além disso, os israelitas levaram dentre os seus irmãos 200.000 cativos, mulheres, filhos e filhas. Também tomaram grande quantidade de despojo e o levaram a Samaria. Mas um profeta de Jeová, chamado Oded, estava lá. Ele saiu ao encontro do exército que estava chegando a Samaria e lhes disse: Vejam, Jeová, o Deus dos seus antepassados, estava irado com Judá. Foi por isso que os entregou nas suas mãos. Mas vocês os mataram com uma fúria que chegou aos céus. E agora, vocês pretendem fazer do povo de Judá e de Jerusalém seus servos e servas. Mas será que vocês também não são culpados diante de Jeová seu Deus? Agora escutem-me e devolvam os cativos que vocês tomaram dos seus irmãos, pois a ira ardente de Jeová está contra vocês. Em vista disso, alguns dos chefes dos efraimitas, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Geisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, confrontaram os que estavam chegando da campanha militar, dizendo-lhes: Não tragam os cativos para cá, pois isso nos tornará culpados diante de Jeová. A nossa culpa já é grande, e há ira ardente contra Israel. Mas o que vocês pretendem fazer vai aumentar os nossos pecados e a nossa culpa. Assim, os soldados armados entregaram os cativos e o despojo aos príncipes e a toda a congregação. Então os homens designados por nome pegaram os cativos e forneceram roupas do despojo a todos os que estavam nus. Eles os vestiram e lhes deram sandálias, alimento, bebida e óleo para sua pele. Além disso, transportaram em jumentos os que estavam fracos e os levaram aos seus irmãos em Jericó, a cidade das palmeiras. Depois voltaram a Samaria. Naquele tempo, o rei Acás pediu ajuda aos reis da Assíria. E os edomitas mais uma vez invadiram e atacaram Judá e levaram consigo cativos. Os filisteus também atacaram as cidades da Cefelá e do Neguebe em Judá e tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Soco e suas aldeias dependentes, Tiná e suas aldeias dependentes, e Ginzo e suas aldeias dependentes. E eles se estabeleceram ali. Jeová humilhou Judá por causa de Acás, rei de Israel, pois ele tinha deixado Judá ficar fora de controle, resultando em muita infidelidade a Jeová. Tilgat-Pilneser, rei da Assíria, em vez de apoiá-lo, por fim veio contra ele e causou-lhe aflição. Acás tinha saqueado a casa de Jeová, a casa do rei e as casas dos príncipes e dado um presente ao rei da Assíria, mas isso não foi de ajuda. E durante a sua aflição, o rei Acás agiu de modo ainda mais infiel com Jeová. Começou a oferecer sacrifícios aos deuses de Damasco que o tinham derrotado e disse: Visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, oferecerei sacrifícios a eles para que me ajudem. Mas eles fizeram com que ele e todo Israel tropeçassem. Além disso, Acás ajuntou os utensílios da casa do verdadeiro Deus e os cortou em pedaços,
Depois fechou as portas da casa de Jeová e fez para si altares em cada esquina de Jerusalém. E em todas as cidades de Judá, ele fez altos sagrados para fazer fumaça sacrificial a outros deuses e ofendeu a Jeová, o Deus dos seus antepassados. Os outros acontecimentos da sua história, todas as suas ações, do começo ao fim, estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. Então Acaz descansou com os seus antepassados e o enterraram na cidade, em Jerusalém, pois não o levaram às sepulturas dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Capítulo 29. Ezequias tornou-se rei aos 25 anos de idade e reinou por 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abias, filha de Zacarias. Ele fazia o que era certo aos olhos de Jeová, assim como Davi, seu antepassado, tinha feito. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa de Jeová e as consertou. Então ele convocou os sacerdotes e os levitas e os reuniu na praça ao leste. Ele lhes disse: Escutem-me, levitas. Agora santifiquem a si mesmos e santifiquem a casa de Jeová, o Deus dos seus antepassados, e retirem do lugar santo o que é impuro. Pois os nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos de Jeová, nosso Deus. Eles o abandonaram, desviaram o rosto do tabernáculo de Jeová e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Pararam de queimar incenso e de oferecer sacrifícios queimados ao Deus de Israel no lugar santo. Por isso, Jeová ficou indignado com Judá e Jerusalém, de modo que os tornou um motivo de terror, objeto de espanto e alvo de assobios, como vocês podem ver com seus próprios olhos. Assim, os nossos antepassados caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas esposas foram para o cativeiro por causa dessas coisas. Agora, o meu desejo de coração é fazer um pacto com Jeová, o Deus de Israel, para que a sua ira ardente se afaste de nós. Meus filhos, agora não é hora de ser negligentes, pois Jeová os escolheu para ficar de pé perante ele, para servi-lo e para fazer fumegar os seus sacrifícios. Então os seguintes levitas começaram a trabalhar. Dos coatitas, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias. Dos meraritas, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel. Dos gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Dos filhos de Elisafã, Sinri e Jeuel. Dos filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. Dos filhos de Emã, Jeiel e Simei. E dos filhos de Gedutum, Semaías e Uziel. Eles reuniram os seus irmãos, se santificaram e foram purificar a casa de Jeová, conforme o rei havia ordenado, de acordo com as palavras de Jeová. Então os sacerdotes entraram na casa de Jeová para fazer a purificação e tiraram todas as coisas impuras que acharam no templo de Jeová e as levaram ao pátio da casa de Jeová. Os levitas, por sua vez, as pegaram e levaram para fora, ao vale do Cédron. Assim, começaram a santificação no primeiro dia do primeiro mês, e chegaram ao pórtico de Jeová no dia 8 do mês. Então eles santificaram a casa de Jeová durante 8 dias, e acabaram no dia 16 do primeiro mês. Depois compareceram perante o rei Ezequias e disseram: Purificamos toda a casa de Jeová, o altar da oferta queimada e todos os seus utensílios, e a mesa dos pães da proposição e todos os seus utensílios. E aprontamos e santificamos todos os utensílios que o rei Acaz removeu durante o seu reinado, quando agiu de modo infiel, e eles estão diante do altar de Jeová. Então o rei Ezequias se levantou cedo e reuniu os príncipes da cidade, e eles subiram à casa de Jeová. Eles trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado, em benefício do reino, do santuário e de Judá. Então ele disse aos sacerdotes, os descendentes de Arão, que os oferecessem no altar de Jeová. Assim, abateram os novilhos e os sacerdotes pegaram o sangue e o aspergiram no altar. Depois abateram os carneiros e aspergiram o sangue no altar. E abateram os cordeiros e aspergiram o sangue no altar.
Depois trouxeram os bodes da oferta pelo pecado perante o rei e a congregação, e puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os abateram, e com o seu sangue fizeram no altar uma oferta pelo pecado, para fazer expiação por todo o Israel, porque o rei tinha dito que a oferta queimada e a oferta pelo pecado deviam ser feitas em benefício de todo o Israel. Nesse meio tempo, ele tinha colocado os levitas nas suas posições na casa de Jeová, com símbolos, instrumentos de cordas e harpas, de acordo com as ordens de Davi, de Gade, o vidente do rei, e de Natã, o profeta, pois essas ordens tinham sido dadas por Jeová por meio dos seus profetas. Assim, os levitas estavam de pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Então Ezequias ordenou que se oferecesse o sacrifício queimado no altar. Quando se iniciou a oferta queimada, começou o cântico de Jeová e o som das trombetas, acompanhando os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se curvava enquanto o cântico era cantado e as trombetas ressoavam. Isso continuou até acabar a oferta queimada. E assim que acabaram de fazer a oferta, o rei e todos os que estavam com ele se curvaram e se prostraram. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem a Jeová com as palavras de Davi e de Asaf o vidente. De modo que ofereceram louvor com grande alegria e se curvaram e se prostraram. Ezequias disse então: Agora que vocês foram separados para o serviço de Jeová, venham e tragam sacrifícios e ofertas de agradecimento à casa de Jeová. Assim, a congregação começou a trazer sacrifícios e ofertas de agradecimento, e todos os de coração disposto trouxeram ofertas queimadas. O número das ofertas queimadas trazidas pela congregação foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros, todos esses oferecidos como oferta queimada a Jeová. E o das ofertas sagradas foi de 600 bois e 3.000 ovelhas. Mas não havia sacerdotes suficientes para tirar a pele de todos os animais das ofertas queimadas. Por isso, seus irmãos, os levitas, os ajudaram até acabar o serviço e até os sacerdotes se santificarem, pois os levitas foram mais conscienciosos em se santificar do que os sacerdotes. Também havia muitas ofertas queimadas, além da gordura dos sacrifícios de participação em comum e das ofertas de bebida que acompanhavam as ofertas queimadas. Assim, o serviço da casa de Jeová foi restaurado. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa do que o verdadeiro Deus tinha feito para o povo, pois tudo isso tinha ocorrido muito de repente.